de sair de uma empresa que faturava milhões, eu tinha uma participação nisso. E eu vou me atender primeiro para poder prover melhor para os meus. E é fundamental ter pessoas que olham o teu negócio de fora. Sim. Eu estou atendendo X empresas faturando X milhões de reais. Então, no episódio de hoje, eu estou muito feliz de estar recebendo aqui, antes de qualquer coisa, meu grande amigo, Daniel Sagin. Ele é advogado, atuou na área de direito por muitos anos e, muito recentemente, ele decidiu fazer uma mudança e começar a empreender. Ele é o fundador da empresa Desperta IA. E, partindo desse assunto da IA, eu já quero começar aqui a conversa agradecendo a sua presença e já lançando a pergunta. Apesar de ser recente, Daniel, é uma empresa que não tem nenhum ano ainda, mas eu já arrisco dizer que é uma empresa de sucesso. E aí eu te pergunto, por que, com tanta gente falando de IA, por que o Daniel conseguiu ter um sucesso tão rápido assim? Primeiro, eu quero te agradecer por estar aqui. Para mim é uma baita de uma honra. A gente já se conhece há bastante tempo e te ver fazendo um podcast como esse, cara, é sensacional. E ser um dos primeiros convidados, pois então, melhor ainda, tá? Então, cara, obrigado por estar aqui. E, cara, a Desperta IA, ela nasceu de uma necessidade meio que pessoal, assim. Eu sempre gostei muito de tecnologia. Eu sou advogado há quase 15 anos. Mas antes de fazer direito, eu cheguei a fazer sistema de informação, por exemplo. Então, sempre gostei muito de tecnologia. E lá em 2022, quando a OpenAI lançou o ChatGPT e eu comecei a usar e ver os resultados que ele já me dava naquele tempo, eu falei, cara, isso aqui pode ajudar muito a empresa. Eu era sócio de um escritório de advocacia, fui sócio quase 8 anos desse escritório, e ela nos ajudou muito a crescer. Quando eu entrei lá, nós éramos uma empresa só. Quando eu saí, nós já éramos 5 empresas. Então, já me mostrava um grande potencial. Mas, por que eu decidi vir para esse ramo? Sim. Primeiro, porque eu entendi que era o meu propósito. E a gente pode falar um pouco sobre isso daqui a pouco. E porque eu via que nas redes sociais, por exemplo, a galera não estava falando sobre aplicadas a negócios. Era a IA de uma forma muito genérica, com diquinhas, com um hackzinho. Faça isso, toma aqui 73 prompts para você ter um resultado. Sim. E eu entendia que para um negócio não era esse o ponto. A gente tinha que entender muito mais de negócio, muito mais de processos, muito mais de problemas empresariais para poder trazer uma solução. Então, como eu vivi muito tempo dentro de empresas e de escritórios de contabilidade, porque a gente falava só sobre direito tributário, né, no escritório que eu era sócio, Sim. Eu entendia esse problema do empresário. Eu falei, cara, e acho que a IA pode ajudar muito aqui. Então foi por isso que eu tomei essa decisão. Falei, cara, eu vou usar esse meu conhecimento de inteligência artificial com o entendimento empresarial para desenvolver solução. E é isso que a Desperta IA faz hoje. Bacana. É legal que você fala da aplicabilidade, né? Que eu também sou do ramo de tecnologia, Sim. Né? Mas eu sempre falo, cara, a tecnologia é uma ferramenta. Perfeito. E se eu olho só para a ferramenta, não olho para onde eu vou aplicar, não tem muito valor, né? Eu falo que muita gente acha que o ChatGPT é Google, né? Porque foi a forma que ele foi apresentado, né? E pouca gente realmente consegue ter essa visão diferenciada. E aí o legal é que você fala, assim, você veio então dessa história do direito, da parte mais contábil, por causa da parte tributária. E aí eu lembro que no início da Desperta IA você começou muito nessa linha para advogados, só que eu até, muito pela proximidade e até por ter já usufruído também do seu trabalho junto com a gente, isso já se expandiu, né? Então, o seu conhecimento de negócio do tributário foi importante, mas hoje isso se expande, você tem hoje frente de atendimento com empresas que não são desse ramo, né? Sim, na verdade, a maioria já não é. Começou, de fato, muito focado em advogados, contadores, tributaristas, né, consultores tributários, só que é uma dor de todo mundo, né? Sim. Então, conforme a gente foi trabalhando e mostrando o resultado para essas empresas, e fazendo network, né? Porque um contador, ele tem vários empresários. Então, esse cara me apresentava para outras empresas. Hoje, desde indústrias de chá até, sei lá, uma mineração, que eu acabei de conversar, então a gente está expandindo a nossa área de atuação. Legal. E aí, você falou também assim, você já era sócio da empresa lá de advocacia, e agora você está à frente da Desperta IA, houve um crescimento, mas também por acompanhar eu sei que a carga hoje em cima do Daniel é muito maior do que era até então, né? A gente estava falando sobre a questão de agenda, né, da correria que estava, viagem e tudo mais.
E aí eu te pergunto, né? Tá, beleza, você já tomou essa decisão recente, você está vivendo essa nova realidade, e apesar de ser cansativo, não pensa em voltar atrás, né? Ah, não, de jeito nenhum. Até porque, pô, quando falava em direito, principalmente direito tributário, cara, é falar sobre confusão, né? A gente depender de decisão governamental, de entendimento de órgãos, e era sempre um conflito. O empresário tendo um conflito com o Estado, o empresário tendo um conflito com outro empresário ou com outra pessoa. Então, e com inteligência artificial, né, eu estou trazendo solução para esse cara. Eu estou fazendo a empresa dele melhorar. Então, a minha relação com o cliente é outra. Ele quer me receber no escritório dele. Se ele tem um problema, ele quer me contratar para resolver esse problema. Então, ficou muito mais leve, né? Muito mais gostoso. E é curioso porque eu gosto de conversar sobre direito tributário. Muito. Gosto bastante mesmo. Mas não é um assunto que eu falaria por horas. Até porque em algum momento ele fica chato, fica maçante. Sim. E inteligência artificial, tecnologia, pô, cara, a gente pode sentar aqui e passar a tarde inteira falando sobre isso. Vai ter assunto, se a gente se encontrar amanhã, vai continuar tendo assunto e nós dois vamos gostar de falar sobre isso. Sim. O empresário gosta também, porque a gente está levando soluções para a empresa dele, para economizar tempo, para melhorar algum processo, para trazer mais retorno. Então, é um papo gostoso, né? Então, é outro tipo de relação que você tem com o seu cliente. Legal. E aí você fala essa questão de resolver problema, né? De não ser bem-vindo, né? Quando você estava lá como advogado. E eu falo, existe o mal necessário, que a gente tem que tratar. Então, a parte tributária não dá para virar as costas para isso. Mas quando a gente fala de IA, a gente fala de mover o ponteiro para frente. Sim. Ou seja, é inovação. Sim. Né? Então, é diferente de fato, porque quando você chega para resolver um problema que, às vezes, nem o empresário sabia que ele tinha. Né? E ele entender que ele, poxa, eu vou conseguir dar passo à frente, você se torna um parceiro, né? Sim. Então, pegando esse gancho de inovação, eu tenho um lema que eu falo assim, que tem algumas pessoas que já entenderam isso, e aí você no ramo da IA, eu quero que você passe um pouquinho dessa visão. Cara, para inovar, você precisa errar. Perfeito. Certo? E a inteligência artificial, a gente fala muito sobre os erros que a inteligência artificial pode dar também, mas como é que você enxerga isso hoje na questão do equilíbrio entre a inovação e o erro? Qual que é a margem que se tem e como é que você vê isso dentro do mercado que você está atuando? Uma das primeiras coisas que a gente faz quando começa um projeto educacional para uma empresa, a primeira coisa que eu falo para todo mundo, cara, ela erra. Sim. E o quanto antes você entender que ela erra, melhor para você. Porque você vai conferir absolutamente tudo que for produzido por uma ferramenta de IA. Só que tem um outro ponto, cara, você não precisa começar mais nada do zero. E talvez do 0 ao 70%, todo mundo faça igual. Sim. Porque as respostas estão ali. O conteúdo está lá, a base de conhecimento do mundo inteiro está concentrada em uma ferramenta. Então, do 0 ao 70, cara, não importa se você saiu da faculdade agora, se você abriu tua empresa hoje ou se você tem 30 anos de experiência. Você tem insumos e dados suficientes para construir o teu negócio do 0 ao 70. Agora, os 30, aí o jogo muda. É onde, inclusive, a tua base de conhecimento começa a fazer diferença. Porque se eu for falar, vamos pegar o direito tributário como exemplo, que eu ainda tenho um pouco de domínio, e ele me gera um artigo sobre o impacto da reforma tributária numa empresa do Simples Nacional. Eu vou ler aquilo ali e eu vou saber se aquilo ali é útil ou não. Sim. Se ele errou, se ela alucinou. Agora, se eu peço para ela fazer um artigo sobre física quântica, como é que eu vou avaliar isso? Eu não sei nada de física quântica. Exato. Então, a tua base de conhecimento ela é extremamente importante para avaliar os resultados que vão estar sendo produzidos por uma ferramenta. Então, ela erra, mas talvez ela vai te entregar 70%, 80% de um trabalho feito. Me parece Sim. que é um bom negócio. Então, eu levaria 3 horas para produzir um negócio. Se eu levei eu investi 20, 30 minutos para corrigir, estou economizando 1h30 ainda. Tá? Então faz sentido, ainda assim, usar a ferramenta. E aí, fazendo um gancho dessa questão da inovação da IA e o erro, aí puxando um pouquinho para as questões pessoais, né? Ainda no negócio. Eu vou pegar o meu exemplo e aí eu vou pedir para você compartilhar como é que você percebe isso também. Para você chegar até aqui, você quebrou a cara. Opa! Né? E aí eu sempre falo assim, hoje o Rafael está aqui fazendo podcast, fazendo todo o meu trabalho, consultoria e tudo mais. Para eu chegar nessa condição hoje, eu dei passos antes, né, que me mostraram que talvez não fosse aquele o caminho. Se eu não tivesse tomado a decisão de seguir em frente, ainda que fosse o caminho errado, eu não ia saber que eu tenho que voltar e mudar. Eu gosto de falar muito da questão da faculdade, né?
Quando eu fui fazer meu vestibular, lá eu entrei em ciência da computação, muito pelo hype do momento, né? E hoje eu estou aqui trabalhando com pessoas, tudo mais, trabalho com dados. Era o único caminho? Não, né? Mas foi uma decisão que eu tomei, né? E que aí logo que eu formei, eu já fui para a área comercial, trabalhei com outras frentes ali também. Mas serviu para que eu entendesse o seguinte, cara, eu não quero trabalhar atrás de um computador, como a maioria das pessoas que fizeram ciência da computação, acabam seguindo um caminho mais recluso. Então, quando eu falo dessa questão da inovação e do erro, e eu pegando esse gancho da IA, é porque isso também vale para as questões das decisões pessoais. Poxa, eu quero começar a empreender, né? Cara, você nunca vai descobrir se vai dar certo se você não tentar. Né? Então, essa margem de erro, né, de você saber quanto você pode errar, o momento de tentar fazer alguma coisa, responsabilidades. Então, assim, hoje o Daniel, que casou recentemente, né, vamos falar um pouquinho disso também, mas, assim, à medida que a gente vai acumulando mais responsabilidades, a nossa margem de erro diminui. E aí, esse momento que você tomou essa decisão. Então, o Daniel, ano passado, estava ali, fez uma mudança, sabendo dos riscos, né? Sim, assim, cara, você passou por muita dificuldade para poder chegar na condição que você está, tem muito ainda para percorrer. Sim. Mas me fala um pouquinho, assim, como é que você enxerga essa questão do risco que você assumiu e como é que você está mitigando isso? Cara, vamos lá. Eu formei em Direito, né? Mas eu já tinha começado 2 faculdades antes disso. Quando eu saí do ensino médio, a minha primeira faculdade foi Direito. Eu fiz 3 meses e abandonei. Porque não era aquilo que eu queria. Pelo menos hoje eu vejo que não naquele momento. E eu fui fazer Sistema de Informação. Eu fiz 6 de 8 semestres. Por que eu não colei grau? Porque nesse meio tempo a gente abriu uma loja. Uma loja de som automotivo, som, acessórios e tudo mais, porque parecia uma boa ideia naquele tempo. Momento. E o que aconteceu com a loja era eu e minha irmã que administrávamos. Eu tinha 19 anos nessa época. A Thaís, mesmo sendo mais nova, ela era muito mais esperta e mais inteligente. Ela é mais inteligente do que eu até hoje. Ela que tomava conta da parte administrativa. E o que aconteceu com a loja? A loja quebrou. Sim. Então, isso acompanhou a gente, cara, por muito tempo, pagar todas as dívidas de uma loja que faliu, não sei o que, impactou um monte, não só na nossa vida, dos nossos pais, aquela confusão. Sim. Logo que a gente entregou a loja, ali mais ou menos em 2008, meu pai comprou um posto, e eu fui cuidar do posto junto com os meus pais. E até foi legal, porque a gente vendeu o posto em 2 anos, tivemos lucro nessa operação, mas foi quando eu comecei a fazer direito. E aí com outra cabeça. Sim. Já estava um pouco mais velho, já tinha quebrado uma empresa, eu senti o peso disso, porque eu achava que eu tinha que ter feito mais, mas eu tinha 19 anos, será que eu tinha capacidade de fazer mais? Talvez nem tivesse, sabe? Então, fui fazer direito. Quando eu formei, eu fiz uma sociedade com a minha mãe. Era a Sagin Advogados Associados. Foi minha primeira especialização foi em direito ambiental, porque minha mãe já trabalhava com isso, né? Então fazia sentido. E nós ficamos um tempo juntos até 2017, quando eu saí da sociedade com a minha mãe para ingressar uma outra sociedade. E, foi sensacional. Só que, cara, por mais que tenha sido sensacional, eu construí a minha família lá dentro, tudo que eu consegui conquistar foi com esse grupo. Só que chegou um momento que eu entendi que eu não conseguia mais entregar. Eu tinha chegado no meu limite ali e não estava mais motivado. Então, cara, tomar a decisão de sair de uma empresa que faturava milhões, e eu tinha uma participação nisso, para começar do absoluto zero, eu não sou mais sozinho agora. Eu já sou casado há 7 anos, e a gente fez a confirmação agora na igreja, eu já tenho 2 filhos, então, cara, não foi fácil tomar a decisão, mas ainda assim eu sentia que era a decisão certa. Sim. Que eu ia entregar mais do que eu estava entregando naquele momento. Eu consegui fazer uma reserva muito pequena, que eu achava que eu ia conseguir sustentar minha casa por 6 meses. Não deu 2. Tá, então, mesmo que eu planejei para isso, não, a Desperta vai virar, vai ser rápido. Não, todo mundo quer falar sobre inteligência artificial. Só que, cara, eu não tinha uma empresa criada. Assim, eu tinha uma ideia muito boa, que eu achava que ia dar certo. Então, cara, eu vejo assim, primeiro de tudo, é coragem, irmão.
Você tem que ter coragem. E fazendo um gancho, eu até dei a risada aqui agora, não que seja cômico, né? Poxa, eu planejei para 6, gastei em 2. Eu ri porque hoje a gente sabe que você já está numa vertente de recuperar, de superar esse risco e tudo mais e tal. Mas é uma realidade, né? A gente sempre fala assim, é que nem obra, né? Você planeja de um jeito, ela acontece com muito mais gasto por muito mais tempo. Mas você fala da questão da decisão, né? De você fazer algo com um risco muito maior, com a responsabilidade muito maior, com a família e tudo mais. Mas você concorda comigo que as decisões que você vinha tomando talvez até então e que te ajudaram a construir, e eu compartilho disso da mesma forma, e a diferença dessa decisão de agora, quanto era decisões tomadas por medo de dar errado, e agora a decisão por convicção do que você percebe do seu valor. Cara, acho que não era nem medo de dar errado. No meu caso, era o lance da grana. Era muito focado em grana. Não, cara, se eu fazer sistema de informação, será que isso vai me dar grana? Que era o curso que eu comecei a fazer, né? Será que isso vai me dar grana? Daí veio a loja. Não, acho que a loja é uma boa ideia, porque, a loja, naquele momento, explodiu lojas de som e todo mundo era uma febre e tal. Então, não, isso aqui vai me dar grana. Isso aqui que é o que eu quero. E depois veio o posto. Não, posto vai dar grana. Mesmo quando eu saí da sociedade com minha mãe, ela já é advogada, consolidada, já era um negócio que dava dinheiro, mas quando eu saí para ingressar nessa outra, eu falei, cara, porque isso aqui vai me dar mais grana. O direito tributário, eu acho que é um negócio que dá dinheiro. Então, as minhas decisões eram sempre motivadas por grana. E a grana veio. De alguma forma, assim, durante esse período. Só que, deixou de ser o suficiente. Sim. E, na verdade, começou me colocou num estado de comodismo muito grande. Já estava... ganhava bem, a gente conseguia fazer o que a gente queria, conseguia viajar, tinha carro, estava morando num lugar que a gente gostava. E, cara, de repente... E sempre que eu ouvi gente falar sobre isso, eu achava, bullshit. Sabe? Merda, irmão. Sério, né? Que sério mesmo? Para, não é. E, cara, foi. Saca? Não ganhava rio de dinheiro, assim, não era nem isso, mas eu comecei a perceber que o tal do propósito, ele existe. Sim. Saca? E eu só fui entender o meu propósito por conta de espiritualidade. Que foi um fator, assim, fundamental para eu ter coragem de dar o passo que eu dei. Mas, então, não foi nem medo, era porque eu estava buscando grana, era grana. Não, preciso ganhar dinheiro para sustentar minha família. E, só que eu comecei a ficar meio estagnado. Nos últimos meses ali, eu já não estava produzindo, não estava entregando o que a empresa merecia. Sim. E isso, obviamente, ia começar a impactar em rendimento, nos meus rendimentos, em algum momento muito próximo. Então, eu falei, cara, eu preciso dar uma mudada aqui. Só que, exige... De novo, aí o lance da família começou a pesar. Cara, será que está na hora de eu dar esse passo de verdade, assim? Sim. Será que eu não consigo dar uma segurada a mais aqui para... não, eu preciso fazer um pé de meia maior, teve uma hora que eu falei, cara, não dá. Eu preciso falar do que eu gosto. Sim. E ajudar as pessoas do jeito que eu acho que eu gostaria de ajudar e de ser ajudado também, né? Sim. Então foi isso, foi uma decisão mais focada em propósito, que era um negócio que até pouco tempo eu nem acreditava que era existia, possível, né? E aí, quando você fala da questão do dinheiro, e aí só para poder, o que eu acredito, eu acho que está alinhado. Quando eu falo do medo, talvez o seu medo era de não ter grana. Total. E qual que é o paralelo que eu faço da comparação disso, né? Ou seja, do seu foco no dinheiro até então, e depois da decisão pela convicção. E a convicção vem primeiro do dinheiro, porque você mesmo disse, cara, eu estava numa condição financeira que no passo que eu dei, eu caí. Sim. Né? E isso não é muito comum para todo mundo que vai por esse caminho daqui, mas a questão da convicção, o propósito que tem, né? Você mesmo falou, cara, você sempre foi um aficionado por tecnologia, isso vem de lá de trás. E aí você hoje, numa condição mais madura, né? A religião também, acredito que a própria família também te dando esse apoio, por olhar para o Daniel e falar, poxa, o Daniel merece mais do que somente prover financeiramente, né? E aí vem a convicção, por que eu estou aqui? Né? Então, concordo contigo, é o meu mote também. E aí, fazendo esse gancho, então, vamos falar um pouquinho mais do Daniel, pessoa física, né? Eu falei do casamento, você falou da religião. Quanto disso, Dani, você fala assim,
Você falou, né, que a religião foi o principal. Me fala um pouquinho sobre, assim, porque eu acredito, assim, parte profissional, seja empreendendo, seja como funcionário, ela serve a pessoa física. Sim, total. Então, o Daniel, antes de ser um profissional, ele é o Daniel, pessoa física. Me fala um pouquinho como que a religião, e talvez a família, te deu essa certeza de que, poxa, vale o esforço e eu vou me atender primeiro para poder prover melhor para os meus. Cara, e a gente vai abrir essa porta, né? Vamos. Beleza. Temos tempo ainda. Estamos com tempo, né? Não. Cara, foi porque assim, eu era ateu, né? Então, eu me lembro exatamente quando isso aconteceu. Assim, eu morava em Alta Floresta ainda, eu nasci em Alta Floresta, né? Eu morava em Alta Floresta ainda, eu estava na escola presbiteriana lá em Alta Floresta. E o mesmo professor, a gente pode voltar tudo isso de Pode. E o mesmo professor que dava aula de biologia, dava aula de ensino religioso. Então, cara, eu lembro o dia que eram aulas seguidas. Então, na aula de biologia, ele estava falando sobre a evolução das espécies, e na outra aula, que daí ele vestiu o jaleco de professor de ensino religioso, ele veio falar sobre o criacionismo, né? Como Deus criou tudo e tal. E eu perguntei para ele, assim, inocência, né, cara? Eu devia estar na quinta série, na sexta série, uma coisa assim. Eu já estava estudando de manhã. Não, era uma coisa assim, eu falei, professor, mas agora há pouco a gente estava falando da evolução e agora você está falando que a gente foi criado. Aí ele vira para mim e fala, vou te responder com uma pergunta. Você acha mesmo que Jesus veio dos macacos? Eu falei, obviamente não respondi, mas você que falou, não fui eu. Eu tô aqui para aprender, né? E, cara, eu lembro que nesse dia eu meio que abandonei, assim, larguei mão. Se não tem nexo, por que eu vou... Mas era uma escola presbiteriana. Quando a gente veio para Cuiabá, a gente foi estudar numa escola católica, numa escola salesiana. E então, tinha as missas, tinha as aulas de ensino religioso, então isso sempre fez parte da nossa vida, da minha vida de alguma forma, né? Eu fiz primeira comunhão e crisma porque meu pai tinha prometido um padrinho de crisma para mim quando eu nasci. Eu já tinha o padrinho de batismo, daí o cara chegou e falou, não, você é padrinho, eu já tenho, mas quando ele crismar, você vai ser padrinho. Então eu fiz a crisma por conta disso, mas ainda assim, sem convicção, sem acreditar em nada. Mais para seguir o padrão, né, que já estava estabelecido ali e a família inteira tinha feito, então tinha que fazer, e eu já tinha um padrinho escolhido tinha que honrar pelo menos a escolha, né? E então foi isso, mas eu sempre gostei de estudar a Bíblia, porque eu sempre achei uma história interessante, e aí eu lia para caçar pelo em ovo, era essa a intuito, ideia, né? Ali, né? E quando eu conheci a Ju, que é a minha esposa, quando ela descobriu que eu era ateu, ela queria terminar, porque ela sempre foi muito católica, sempre foi muito religiosa, e não podia, um ateu não podia fazer parte daquele momento ali da vida dela. Sim. Eu sou uma pessoa ruim. Eu não acredito na mesma coisa que você, sabe? Não é. Eu não acredito no capeta não é o também. Fim do mundo, eu não acredito no capeta também. Você acha que eu sou satanista? Não, também não existe. Né? A gente teve essa conversa, cara. Enfim, ela peitou o rolo. Né? Então, nós passamos... Vou ter fé nesse rapaz. E foi isso, assim, porque daí é mais bonito o testemunho dela do que o meu, assim, porque aí ela começa a falar de quanto ela pediu pela minha conversão. Legal. E eu nem sabia disso, né? Que ela pedia por isso. E também não ia fazer diferença nenhuma, né? Ela estava pedindo ou não. E, cara, quando isso começou a mudar, quando nós fizemos 5 anos de casados, a gente estava para fazer 5 anos de casado, a gente estava no carro conversando, daí eu falei, amorzinho, o que você quer ganhar de presente de casamento aí? Eu quero ir no acampamento da igreja. Não tem nada mais barato para me pedir, não. Não, acho que é isso. Eu falei, é isso mesmo? Eu falei, eu não sabia nada, não sabia que era acampamento, não sabia absolutamente nada. Eu falei, beleza, então vamos. O dia que a gente foi fazer a inscrição, eu descobri que eram 5 dias. De quarta a domingo. Eu falei, amor, eu não vou nem pescando 5 dias, cara. Não, vai ser legal e tal. E de fato, foi uma baita de uma experiência. Sim. Uma baita de uma experiência.
Só que ainda não foi no acampamento, fazendo o acampamento que eu decidi por conversão. Foi servindo no outro acampamento. Ok. Aí eu tive uma experiência lá e me remeteu muito às crianças. Você está lá servindo 130, 140 pessoas que você nunca viu na sua vida, e você tirar energia para isso, foi um negócio que mexeu. Eu falei, puta, eu tô em casa, ou às vezes o Gabriel ou a Malu me pedem para brincar e eu falo que eu tô cansado. E aqui eu tô exausto, com o pé inchado, e eu tô indo lá. Sim. E começou, cara, porque alguém fez isso por mim, e eu tô aqui hoje, mas ainda era muito um senso de comunidade, assim, sabe? Pô, eu preciso ajudar o próximo. Nem era envolvendo a Deus especificamente. Eu preciso ajudar, porque fez bem para mim e eu quero fazer bem para alguém. E aí começaram a acontecer algumas coisas que eu chamava de coincidência, que já me tiraram essa palavra do vocabulário, eram providências, que foram me levando para esse caminho de conversão. E eu acho que tem alguma coisa a mais do que eu acredito aqui. E a primeira delas foi, eu saí do acampamento no domingo, na sexta-feira eu fui conversar com o padre, porque eu tinha um monte de dúvidas, né? E, cara, a hora que eu bati na porta do padre Renan, gente boa, Renan, bati na porta do padre, a hora que eu abri a porta, o padre recebeu uma mensagem. Só que o toque do celular dele era a musiquinha dos Power Rangers. Pi, pi, piri, pi, pi. Eu falei, pai, padre, essa musiquinha aí, dele, quando o bispo me manda mensagem, é isso eu toco. Eu falei, cara, não é possível, cara. Ganhou, Daniel. Já me ganhou. Então, e aí eu comecei a conversar e levar todas as minhas dúvidas pro pai, assim, as mais escabrosas, assim, jogo aberto mesmo. E ele super receptivo, e ele foi me mostrando e tal. Então, em algum momento, eu fiz essa promessa, assim, falei pra Ju, vou fazer uma promessa aqui. Que ninguém vai mais. Eu falei para eu tô prometendo para você, para mim, e olha só, tô prometendo para Deus que ninguém nunca mais vai me ouvir falar que eu sou ateu. Eu vou começar um caminho de conversão. Então foi assim, sabe? E foi muito fundamental para entender o que era propósito. Isso aconteceu em 2023. Sim. Então, eu tomei a decisão, de fato, de sair do grupo de empresas que eu estava em dezembro. E foi pedindo, cara. Sim. Foi pedindo. Como a minha performance não estava boa no escritório, eu já não estava performando. Sim. Porque aí eu comecei a pensar muito, nessa turma da igreja vai colocando umas ideias na sua cabeça, assim, muito diferente, sabe? Começa a plantar uma semente, né? Sabe? E eu comecei a me questionar muito qual era o meu propósito. Sabe? Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito aqui? E eu não tinha, assim, um propósito definido de vida, assim, sabe? Então, quando eu decidi, em novembro, fazer o primeiro curso presencial aqui em Cuiabá, era um negócio para 15 pessoas. Era um projetinho piloto para eu entender se rolava. Eu nunca tinha dado uma aula na minha vida, nunca tinha feito uma palestra na minha vida, sabe? Então, eu nem sabia se ia rolar, se ia dar certo, se não ia. Então, é o lance de coragem, sabe? E era para 15 pessoas. Quando chegou em 45, eu tive que parar de vender, porque não ia caber na sala. Legal. Na semana seguinte, uma empresa me contratou para fazer um treinamento dentro da empresa. Eu falei, cara, tem um negócio aqui. Alguma coisa. Sabe? Até de você falar isso aqui, eu vou até, porque você falou 2 vezes uma coisa, eu acho que é bem propício a gente falar disso aqui. Antes de você contar essa parte, dentro de todos os episódios que a gente vai fazer aqui, eu preciso que eu ouvir de cada um das pessoas que estão sentadas aqui comigo é o seguinte: qual foi a decisão? Você falou muito da questão da conversão, né? E a nossa jornada é composta de diversas decisões, né? Você falou talvez seja essa mesmo, mas o que eu quero colocar assim, você falou do propósito, né? Uma decisão, quando ela é profunda e quando ela tem um impacto muito grande, raramente ela acontece da noite para o dia. Você deu um ótimo exemplo disso, né? A sua conversão não foi no primeiro acampamento. Ali foi um início de um processo, e aí você deu vários detalhes, assim, o toque do Power Ranger ficou marcado na tua cabeça. Então, assim, se você tivesse que falar, talvez essa, e aí a gente segue nessa linha, ou talvez alguma outra decisão que talvez tenha tido mais peso. Para o Daniel que está aqui hoje, sentado comigo, assim, teve uma decisão que fez com que eu chegasse aqui. Cara, foi a decisão de fazer o curso presencial. Foi dali porque eu tive que me desafiar.
Eu nunca tinha feito isso e eu desisti várias vezes. Já estava marcado, já estava vendido, e foi num sábado, era um sábado das 14 às 18 horas. Na sexta-feira à noite, eu comecei a arrumar desculpa para cancelar tudo, porque era um desafio muito grande para mim. Assim. Então, esse curso presencial, ele foi, foi um divisor de águas, até para eu entender que eu era capaz de fazer, sabe? Porque daí, a partir disso, na semana seguinte, já rolou com uma empresa. Eu falei, putz, tem um negócio aqui, sabe? Então, a Desperta nasceu aí. E mesmo sem saber se ia rolar ou não, até por questões tributárias, eu constituí uma empresa. Sim. Logo depois eu constituí uma empresa para poder receber a grana do que eu tinha vendido. Legal. Então, apesar de eu ter virado a chave só dia 1º de janeiro, mas o nosso CNPJ, ele vem de antes, sabe? Então, foi essa decisão, cara. Eu vou fazer, mesmo com medo, mesmo querendo cancelar. No sábado de manhã, a Ju fala que eu estava assim, insuportável. Eu ainda estava mexendo na apresentação no sábado de manhã, porque eu não estava feliz, eu estava inseguro pra caramba e tal. E foi uma baita de uma decisão, porque me abriu a cabeça para tudo que a gente faz hoje, né? Só que aí foi a decisão de nascer a Desperta. Mas a outra decisão muito difícil foi de sair da empresa que eu estava. Porque ali eu tinha segurança financeira. Segurança não, porque a gente nunca tem, né? Mas eu tinha um conforto financeiro muito, muito bom. Sim. E aí vem a questão da religião de novo. Porque eu aprendi que a gente tinha que pedir. Então, eu comecei a pedir por coragem. Legal. Minto, eu comecei a pedir por discernimento. Foi cara, todos os dias à noite, botava a cabeça no travesseirinho ali. Daí eu tenho o meu jeito particular de conversar com o homem, né? Daí, cara, é isso mesmo. Aquela olhada, é isso mesmo. Me dá discernimento. Me faz entender se é isso mesmo, se tá no meu coração, é o que eu tenho que seguir. Sim. E assim, também não foi de dia pro outro, não, foram semanas de pedindo por discernimento, e teve um dia que eu acordei, cara, foi absurdo, assim, eu acordei, é isso, eu tomei a decisão, mas entre tomar a decisão e ter coragem para dar o passo, foi o outro esquema. Inclusive, até você falou da providência, e eu vou colocar uma coisa nossa mesmo, né? Você vai lembrar, não sei se foi nesse dia, porque você tinha me dito que foi muito próximo, né? Quanto tempo fazia que eu tinha mandado mensagem para você da última vez que a gente conversou? Verdade. A gente ficou um hiato de tempo ali sem muito conversar. E aí, você ter feito o movimento que você fez lá, de fazer o curso, me chamou a atenção, né? Hoje eu tô aqui fazendo podcast, tá fazendo um trabalho olhando para as pessoas, né? Então, eu vi você fazendo aquilo, eu falei, cara, eu preciso conversar com o Dani, pensando em mim. E aí eu sentei com você lá no escritório, e ali a gente teve uma conversa, né, que você falou, cara, eu tô decidido, só tô tomando coragem. Então, você fala de conversar com Deus nesse sentido, né, e a gente fala de coincidências ou providências, eu acho que a gente teve essa oportunidade de vivenciar isso, foi uma das, com certeza, que você teve, mas e eu reafirmo, a história que você está colocando, eu participei dela, né, então... E foi curioso, porque nessa conversa, né, você, o que tá fazendo pra você? Não sei o quê. Não, sou eu mesmo, cara. Não tem time, não tem... Botei debaixo do braço e fui. Foi eu sozinho. Eu que fui vender, eu que criei o negócio aqui, eu fui atrás do espaço, não tem... Como a percepção das pessoas é outra, né, vendo de fora. O Instagram é uma maravilha, pô. O Instagram da Desperta lá, boa, bombando, não sei o quê, um monte de post bonito lá e tal, mas até chegar nesse ponto, até pra gente chegar aqui no podcast, pô, ninguém tem ideia do que você teve que passar. As decisões que você teve que tomar. E eu lembro ainda que o dia que, daí eu saindo de pedir discernimento e comecei a pedir coragem, porque eu decidi que eu ia fazer isso do zero. Não tinha, nem tinha coragem de chegar pro meu ex-sócio e falar, cara, vender as minhas cotas. Não, pô, ele tinha começado esse negócio, nem tinha sido eu, sabe? Fiz parte do crescimento e tal. Falei, irmão, quero começar. E o dia que eu cheguei, a primeira coisa, você tá louco? Vai jogar esses 8 anos aqui dentro fora? Eu falei, cara, talvez o meu jeito de ajudar a empresa seja outro. Seja trazendo cliente por meio da tecnologia e tal. Só que o dia que eu decidi, de fato, que eu acordei e falei pra Ju, hoje eu vou conversar com ele, sabe o que aconteceu? Ele não foi trabalhar. Foi numa sexta-feira. E eu passei o fim de semana inteiro me questionando se eu tinha tomado a decisão certa.
Se era uma aprovação, se era um teste, se era isso mesmo. Sim. E de fato era um teste, mas não para eu voltar atrás, para eu ter convicção do que eu estava fazendo. A gente falou muito de propósito. Uhum. E quando a gente fala de propósito, assim, é um tema que é difícil para muitas pessoas entenderem. Você mesmo falou que por muitos anos você olhava e falou, cara, isso é conversa, isso não faz sentido. E eu acho que é até difícil encontrar alguém que tenha uma definição muito clara que valha para todo mundo. Uhum. Então, nesse sentido, assim, se você pudesse falar para mim, cara, de forma curta, assim, você sabe qual é o seu propósito ou os seus propósitos e qual é a concepção que você tem desse termo? Cara, eu tenho um propósito bem definido, na verdade, e hoje o meu propósito é ensinar pessoas. Uhum. É ensinar o que eu sei sobre inteligência artificial para pessoas. Esse é o meu propósito. Legal. E é curioso que a grana nem faz parte disso mais. Sim. Porque ela virou consequência. Sempre que eu compartilho, faço uma reunião com uma pessoa, conto para ela as ferramentas que eu usaria para resolver aquele problema dela, sem cobrar, cara. Porque, se ele em 10 minutos, 20 minutos, ele me resolveu esse problema, você imagina se eu contratar esse cara por 6 meses. O que ele vai fazer por mim? Uhum. Então, isso vira uma consequência. Sim. Hoje, o meu propósito é compartilhar conhecimento. E é curioso, de novo, porque compartilhar conhecimento de IA, que é o que eu sei, de fato, assim, onde eu tenho mais experiência, mas ontem eu fui convidado para fazer uma formação para as leitoras da igreja sobre oratória. Até novembro do ano passado, eu não tinha feito nenhuma palestra. Só que eu fiz um monte de curso de oratória, me preparei, fiz programas de 3 meses, fiz mentoria individual. Não que eu seja o melhor cara para dar um curso de oratória, mas eu sei usar inteligência artificial. Sim. Então, eu criei uma formação de oratória para leitoras maravilhoso, sabe? E eu falei para elas, gente, eu nem sou o melhor cara para estar aqui. Eu sei usar inteligência artificial e eu tô aqui. Então, o que eu puder compartilhar de conhecimento de diversas formas que faça sentido para alguém, seja meu breve histórico de vida cristã, seja de inteligência artificial ou de, como a gente está falando aqui, de como eu fui seguindo um caminho para tomar decisões, cara, o que eu puder compartilhar que vai ajudar alguém de alguma forma, o meu propósito é esse. Legal. E por acaso você tem no seu Instagram ainda os seus primeiros vídeos? Tem. Porque eu acho isso interessante, porque você fala assim, eu fiz vários cursos, hoje talvez não seja melhor. E de fato, assim, eu lembro das primeiras vezes que você estava fazendo e você falava assim, cara, é muito robótico, né? Então, assim, se as pessoas estiverem pensando assim, cara, eu não falo bem, não falo... Cara, pratica. Pratica, né? Claro, busca capacitação, mas isso sempre ajuda a fazer. Legal, propósito, assim, e muito parecido com o meu também, meu propósito é ajudar pessoas, né? Sim. Então, eu tenho 2 grandes propósitos, eu vou falar desse aqui especificamente, mas como é que a gente ajuda pessoas? Cara, estendendo a mão, né? Então, isso aqui que a gente está fazendo agora não é para mim, para você, é para quem está, de fato, assistindo a gente, para que eles consigam pegar um gancho ou outro ali, poxa, isso aqui faz sentido para mim, né? Então, tem um propósito, eu quero fazer alguma coisa. Como fazer isso acontecer? Né? A gente tá falando muito de decisão, eu acredito muito nessa questão de processo. Você falou da oratória, né, de você fazer cursos, tudo mais, tal. Mas agora vamos voltar um pouquinho pro empreendedorismo. E o Daniel, que estava lá, vou pegar um pouquinho do que você colocou aqui, vamos lá. Tirando a questão da loja de som automotivo, que ele era você e sua irmã tomando frente do zero, né, então era uma aventura, mas você ali, depois de formado, você teve uma sociedade com sua mãe, que era alguém que já tinha iniciado. Sim. E aí depois você foi para outra sociedade que também já tinha sido iniciado. E aí agora não, na Desperta IA, o Daniel começou a fazer sozinho. E aí eu quero que você compartilhe um pouquinho como é que você conseguiu encontrar pessoas ou caminhos, né, que te ajudaram a trilhar agora essa questão mais individual, ou seja, você não tinha alguém que já tinha criado para você, você tinha que começar do zero. Abrir um mato, né? E você falou lá atrás do professor, né? Eu sempre acredito muito que pessoas ao nosso lado, elas vão, as pessoas certas, claro, elas vão agregar desde que a gente saiba o que a gente quer. Sim. A nossa conversa inicial, quando a gente falou, cara, eu sei o que eu quero, e aí me fala um pouquinho sobre essa questão de pessoas ao seu redor que te ajudaram. Acho que assim, tudo começa com preparação, né? Durante os últimos 3 anos, eu participei de muita imersão. Então, imersão empresarial, imersão de vendas, imersão de negócios, de tecnologia. Então, você criar essa bagagem te dá
te criar casca, né, entendimento, mas, cara, começar... Eu acho que eu sou privilegiado, na verdade, assim, né, e aí não dá para tirar isso, porque eu comecei uma empresa já tendo quebrado uma, já tendo participado de outra, como você colocou, então eu já sabia, talvez, como não fazer. Ok. Já é um primeiro passo. Então, eu já sabia que eu precisava, por exemplo, de um modelo de negócio bem definido, que a maioria dos empresários, ainda que a empresa tenha 30 anos, ele não sabe qual é o modelo de negócio dele. Ele nem sabe que existe esse termo modelo de negócio. Sim. E só de ter esse entendimento, eu já comecei em outro lugar. Só que eu sei criar o meu modelo de negócio? Puta, eu não sei, eu não tenho conhecimento para isso. Aí são pessoas mesmo. Então, a primeira coisa que a gente fez, ainda em janeiro, no dia 31 de janeiro, a gente contratou uma estrategista, a Ellen. Legal. Ela foi, assim, fundamental para estruturar a nossa esteira de serviço. Mas fundamental no nível, assim, de... o nosso primeiro ticket do curso presencial era R$297. E o primeiro contrato que eu fechei com uma empresa foi de R$4.000, para uma entrega de 4 horas. E na minha cabeça, eu jamais conseguiria vender num ticket maior do que esse. Sim. E hoje é outro jogo. Sim. É outro jogo. Porque a gente contratou uma pessoa que nos fez enxergar como um negócio tem que ser feito. Sim. Só que a gente errou de novo. Porque eu contratei a Ellen para ela me ajudar a fazer isso. E a gente resolveu isso em um dia. Isso foi em janeiro. Chegou agora mês passado, a Desperta ela está em outro nível. A gente já foi para a China, a gente está atendendo empresas centenárias, empresas gigantes com 4.000 funcionários aqui no Mato Grosso mesmo. Sim. Então a gente evoluiu muito rápido. E o modelo de negócio que eu criei lá em janeiro, hoje ele já não serve mais. E eu fiquei batendo cabeça com isso uns 2 meses, tentando ajustar. E eu falei, cara, não dou conta. Liguei para Ellen, rabinho entre as pernas. Oi, Ellen, tudo bem com você? Preciso de você. E aí a gente estendeu um contrato por 1 ano. E é fundamental ter pessoas que olham o teu negócio de fora. Sim. Não é custo, cara. Não, de forma alguma. É investimento. Então, mesmo empresas já consolidadas que têm uma mentalidade de escassez em investimento em serviços, em treinamentos, puta, cara, o cara não tem ideia do quanto isso custa para a empresa dele, o não ter esse tipo de coisa, de visão de fora, visão estratégica, e até para colocar o dedo na ferida, irmão, você poderia estar em outro lugar. Mas eu construí isso aqui, putz, você poderia estar 2, 3 vezes maior do que isso. Então, network com empresários que talvez estejam em outro patamar, você investir, imersão, cara, eu acho um negócio sensacional. São 2, 3 dias ali que você está absorvendo coisas de pessoas que já passaram pelo que você passou. Sim. E você está pegando só o filé mignon. Mas não é aplicável, irmão. Alguma coisa você vai aplicar. Ou você vai conhecer alguém que vai te ajudar. Sim, e uma coisa que eu quero colocar sobre a questão de imersão, e que eu escuto de muita gente uma visão deturpada, que infelizmente isso vai sempre acontecer, assim como tem com coaching, com mentoria, sempre vai ter gente com uma visão deturpada. Mas você falou da imersão e eu vou só agregar nesse sentido, porque eu também entendo que essas imersões, eu já escuto de muita gente, isso aí é coisa de coaching, você vai lá, vai ficar gritando e tudo mais. A questão não é de eu chegar lá nesses 3 dias e sair anotando tudo e querer aplicar todo o conteúdo ao mesmo tempo. É muito uma questão de ambiência. Não, então, quando você fala, tipo assim, de você escutar de alguém ou você conhecer no network de alguém, é você falar, cara, aqui são pessoas que estão dispostas a correr o mesmo canto que eu estou correndo. Né? E é diferente quando você volta para o seu ambiente fora da imersão e você normalmente está cercado de pessoas que não têm essa visão. Né? Então, a importância de você se colocar nisso de vez em quando, para você lembrar, poxa, eu não estou sozinho nisso. Então, de novo, um pouco do que a gente está fazendo aqui agora, quem está assistindo aqui, 40, 50 minutos, vai conseguir, através dessa conversa, talvez se conectar de uma coisa ou outra. Quando você vai numa imersão, a probabilidade de você tirar alguma coisa de bom, ela é muito grande. Eu tive uma possibilidade de ir em São Paulo, 1 ano e meio, 2 anos atrás, numa imersão, e que eu assisti durante 3 dias também. Inclusive, acho que você estava em São Paulo, numa outra imersão na mesma época. E aí eu tive nessa imersão uma palestra de mais de 30 que eu assisti,
E que naquela palestra, eu entendi o seguinte, cara, tá aqui o meu caminho para chegar no R$1 milhão, que a gente estava falando sobre a questão de você fazer R$1 milhão, e não era a questão do dinheiro, é porque ali eu consegui entender como que essa minha vontade de ajudar as pessoas com as ferramentas que eu tenho, ou seja, com as minhas habilidades, com os meus conhecimentos, como é que isso pode ser montado num modelo de negócio, né? Assim, eu vi na prática alguém que tem um perfil parecido com o meu, mostrando, ó, esse é o meu modelo de negócio, e com isso eu estou atendendo X empresas faturando X milhões de reais. Então, se eu não tivesse ido, eu não teria essa concepção. Né? E, coincidentemente, foi nesse evento que eu comecei a ter a relação também com a Ellen, né, que a gente tem isso em comum. Então, a Ellen, eu iniciei, e aí talvez o meu ponto de partida com a Ellen foi um pouco parecido com o seu, eu também peguei uma vez só ali, só que como eu estava muito latente e eu já tinha decidido, eu não estava ainda preso, e eu não tinha mais ninguém também, aí eu falei, não, cara, eu acho que é o momento, porque eu já vinha fazendo outras mentorias também, então eu já tinha entendido que ter alguém do meu lado, ele é crucial, e aí concordo contigo, ter pessoas que pensam diferente da gente e que não estão dentro do nosso ambiente, elas vão forçar a gente a continuar, então a tal da zona de conforto. Poxa, ano passado eu estava X, esse ano eu faturei 3 vezes isso aí. Cara, tá perfeito. Eu, como não sou uma pessoa ambiciosa no sentido financeiro, seria muito cômodo para mim falar, cara, mas para eu continuar fazendo mais, eu vou ter que trabalhar mais, vou ter que ralar mais. Aí você começa a parar. E alguém lá fora fala, não, peraí, eu tô vendo que você tá cansado, mas você aguenta muito mais. Né? Então, eu quis falar um pouquinho disso, porque a questão de você ter mentores em volta, acho que é crucial para isso. Agora que você falou de conhecer pessoas em imersão, eu lembro do dia que talvez eu tenha plantado a primeira semente do meu propósito. Foi uma imersão de direito tributário, tributarista 360, mas a Janaína, eu até falei isso para ela depois, que ela fez uma dinâmica lá, era eu e uma pessoa de testa, e essa pessoa tinha que ficar me provocando. Quem é você? Ela falou, eu sou o Daniel. Quem é você? Bom, eu sou o Daniel, sou advogado. Quem é você? E foi nesse quem é você, quem é você, quem é você. E, cara, no final das contas, eu sou chorão pra caceta, né? Eu já tava chorando já. Falei, cara, eu sou o cara da TI. É esse o cara que eu sou, cara. Eu sou o cara que gosta de tecnologia. Então, esse cara foi me espremendo. Até sair. Até falou, cara, é isso que eu sou. É isso. É esse cara que, óbvio, a gente até brinca lá, né? Fala, a gente não é o cara da TI, hein? Não, o cara não pode. Eu sou o cara que leva a solução, que leva não sei o quê. Mas eu sou o cara que gosta de tecnologia, porque eu vou falar que eu vou conseguir traçar uma estratégia usando ferramentas de inteligência artificial para te colocar em outro lugar. É esse o. Então, é muito bom, cara. Você sai também do seu ambiente para conviver com outras pessoas. Não, pô, eu sou suspeito, eu gosto pra caramba. E não é um exercício difícil, né? Não é. Só pedir pra quem tá do seu lado, cara, você começa a pegar no meu espelho, pé. Cara. Então, é uma forma legal. Acho que cada um vai ter realmente um caminho para poder encontrar, né? Dani, estamos chegando aqui no final. Você estava preocupado se a gente ia ter... demais. Eu consigo estender essa conversa aqui por muito mais tempo ainda. Mas vamos lá, cara. Assim como a gente falou sobre a decisão, né? Então você falou da questão da decisão que fez com que você chegasse aqui. Eu quero fazer agora 4 perguntas rápidas, né? Para que você compartilhe comigo também assuntos sobre decisão. Você podia ter compartilhado essas 4 perguntas antes não, comigo, mas né? porque é no bate... eu até fiz uma gafe num outro episódio aí, eu errei a pessoa que eu tenho como referência para isso. Mas a Marília Gabriela tinha isso muito lá atrás do bate e volta, só que não precisa ser uma palavra só. É só para a gente poder trocar uma ideia. E é a primeira coisa que vem em mente, né? Não precisa nada cravado em pedra. Eu quero que você me fale uma decisão que você se arrepende de ter tomado. Ai, caramba, que difícil. Uma decisão que eu me arrependo de ter tomado. Caramba, você me apertou agora, hein? Ou uma decisão que você não tomou e se arrependeu por isso. Porque não tomar uma decisão também é uma decisão. Também. Cara, uma decisão que eu me arrependo. Cara, Putz, não consigo pensar, de verdade. É porque eu tive tantas decisões acertadas nos últimos... Cara, tá, vamos lá. Uma decisão é de não ter assumido o protagonismo na empresa que eu trabalhava. Essa é uma decisão que eu me arrependo bastante, assim. E talvez isso tenha cavado a situação que eu mesmo me coloquei. Okay. Então, essa é uma decisão que eu me arrependo. De não ter tomado, de não ter tomado uma decisão de ser protagonista. Decisão que você tomaria de novo, sem pestanejar.
casar com a Ju, né, já fiz 2 vezes e faria mais quantas vezes forem necessárias. E eu acho que nem era para eu justificar, cara, mas ter a pessoa certa do teu lado faz muita diferença, sabe? E a Ju, ela é uma pessoa que ela me coloca muito para frente. Ela sempre me apoiou, mesmo na hora de sair de uma empresa consolidada, que eu falei para ela, mas eu acho que eu não estou entregando. Ela falou, então eu tô junto. Legal. Sabe? Então eu casaria com ela de novo, se fosse possível. Legal. Uma decisão que você precisa tomar, não tomou ainda, está protelando. Contratar pessoas. É uma decisão que a gente precisa tomar, porque hoje eu estou limitando o crescimento da empresa por não dar esse passo de aumentar time. Então, isso a gente precisa fazer urgente. Legal. E, por fim, eu quero que você me diga o melhor ou um conselho que você se lembra que você recebeu de alguém e que foi crucial para você tomar uma decisão importante. Um conselho que foi crucial... Caramba, que difícil. É porque, assim, nos últimos meses eu recebi tantos conselhos, assim, e foi sempre tem um bom. Tem um bom. Padre Renan me falou uma coisa muito importante para seguir, que fala, a salvação é individual. Faz o teu, irmão. Então, faz o teu que já é o suficiente. Então, acho que isso não é só para salvação de alma, mas, cara, se você começar a pensar, se você fizer o seu, sem olhar o do outro, sem pensar em pisar em alguém, acho que já é um bom caminho aí para você ter sucesso. Então, fazendo o meu, acho que eu tô conseguindo chegar onde eu quero. Perfeito. Viu, Ariel? Mesmo sem combinar. Ótimas perguntas. Dani, cara, obrigado, né, pelo papo, por compartilhar tanta coisa, assim, essa é a ideia, né? Então, agradeço muito pela tua presença hoje aí. Cara, eu quero terminar dizendo que eu te admiro pra caramba, sabe? Eu sei que você tem decisões para tomar muito difíceis ainda. Sim. Eu espero que você veja o que a Desperta é hoje e foi por decisões difíceis que eu tive que tomar. Então, parabéns pela tua trajetória, parabéns por estar aqui hoje e obrigado por me convidar. Eu te admiro pra caramba. Show de bola, cara. Valeu. Gente, então é isso. O episódio de hoje foi esse. Se você gostou, dá um like, começa a seguir o nosso canal e marca o sininho para poder receber a notificação e não perder nenhum episódio.